Ei pessoal, recebemos o Marcelo aqui mais uma vez e agora para apresentar a linha Exos. Essa linha também está disponível aqui no estoque da GPJ. Marcelo, qual é a aplicação da linha Exos e para o que ele serve? Tá. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá? É bom vir aqui e esclarecer algumas dúvidas, falar sobre discos. Tá? Então é o seguinte, a linha Exos foi a linha que a Seagate desenvolveu para trabalhar dentro dos servidores, dentro de grandes servidores. Como um exemplo, né, grandes data centers espalhados no mundo inteiro, eles utilizam os discos Exos. Ok? Então, nós temos um grande diferencial nesses discos, que a primeira coisa é o seguinte, a carga de trabalho que eles vão suportar. Os discos da linha Exos, eles suportam 550 terabytes ano, tá? São discos que rodam a 7.200 RPM, com cache de 256 MB, ok? E algumas outras ferramentas implementadas no cache, tá? Conjuntos de memória diferenciados, entendeu? Faz com que ele tenha uma velocidade superior à grande maioria dos discos, principalmente a velocidade de comunicação, não velocidade de rotação, tá? Velocidade de rotação sempre a 7.200 RPM. São discos mais robustos, tá? O conjunto eletromecânico dos discos Exos, eles foram criados para trabalhar 24/7, criados para trabalhar de forma ininterrupta. Tanto que esses discos eles têm a garantia de 5 anos, entendeu? Então eles foram criados para se trabalhar dentro de servidores, desde os servidores de entrada, tá? Normalmente servidores de entrada vão utilizar os discos, como um modelo desse aqui, são os discos da linha 7E8, tá? Isso significa que são discos de 7.200 RPM e até 8 TB, de 1 a 8 TB, tá? O que nós temos aqui atualmente são discos SATA. Existe também a versão SAS, que em breve vocês estarão recebendo, ok? Aqui a gente tem um disco Exos X16, tá? A linha X16 ela é a partir de 10 TB até 16 TB, também com 7.200 RPM. Uma coisa que normalmente que diferencia esses discos são algumas implementações relacionadas a consumo de energia, a velocidade de comunicação, os IOPS, que são entradas e saídas de dados, entendeu? No caso desse disco, eles são um pouco mais rápidos, ok? Então são coisas que diferenciam um pouco uma linha da outra, mas toda a linha Exos criada para trabalhar dentro de servidores, a partir dos servidores de entrada até os servidores de grande porte dentro dos grandes data centers, ok? Eu vejo que tem diferença entre os dois HDs aqui. Esse que você falou que é para servidores também de pequeno porte. Qual é a diferença do design deles assim? Sim, dá pra gente reparar que uma diferença, né? Fisicamente eles são um pouco diferentes. Este modelo, dá pra você reparar que são modelos que têm parafusos, ok? Os modelos mais convencionais. E nesse modelo aqui, mais arredondado, ok? A gente não visualiza parafuso nesse modelo. Por quê? A Seagate desenvolveu um processo e dentro desses discos, tá? Com essa diferença, normalmente os discos a partir de 10 TB, tá? Que a Seagate tem, discos a partir de 10 TB. Neste caso, não é somente para o Exos, tanto o Iron Wolf a partir de 10 TB. Também eu estou aqui com um disco da linha Skyhawk de 12 TB, também no mesmo formato desse Exos, mais arredondado, e ele não tem parafuso. Isso significa que a Seagate desenvolveu um formato de disco que ele carrega dentro dele hélio ao invés de oxigênio. E ele não tem disco porque ele é selado, tá? É um disco, um processo de selagem do disco, ele é vedado, ele é selado, tá? E dentro dele contém hélio. Mas hélio é para encher balão, né? Por que hélio dentro do disco? E aí fica interessante. O hélio, o gás hélio, ele é muito menos denso do que o oxigênio. Ele chega a ser 7 vezes menos denso do que o oxigênio. Então pensa numa coisa.
Dentro dos HDs possuem mídias, né? Mídias magnéticas. São vários discos. Normalmente um disco desse de 16 TB, normalmente ele tem 8 ou 9 mídias. Então são vários discos, vão rodando a 7.200 RPM, tem motor, tá? Então quando ele está rodando em oxigênio, ele tem arrasto, ok? Isso faz aquecer. Por causa do hélio, por ele ter uma densidade bem menor, o arrasto dele é muito menor também, então ele não gera calor, tá? Isso foi feito porque é o seguinte, os discos Exos, eles foram criados para trabalhar dentro de racks com vários discos, inúmeros discos. Imagina se esses discos todos esquentassem muito. O problema que poderia vir a ocorrer por causa de superaquecimento. Então o hélio veio para resolver esse problema, ok? Por isso que ele tem esse formato. Então quando você visualizar um disco com esse formato, é a certeza de que ele é selado a laser e que dentro dele tem gás hélio. É uma tecnologia que a Seagate desenvolveu para implementar e melhorar também a segurança dos dados. O processo de garantia dessa linha é igual a das outras linhas? Sim, mesmo processo de garantia, tá? Havendo necessidade de solicitação de garantia, entra no site, coloca o número de série do disco no site e faz a solicitação de garantia. Lembrando uma coisa, os discos Exos, eles têm 5 anos de garantia, tá? Tudo isso é visualizado a partir da data de fabricação. Todos os discos da Seagate, na etiqueta, vocês vão visualizar o DOM, tá? Que é a data de fabricação do disco. Contando aí a partir de 5 anos, tá? Essa garantia é válida, ok? O próprio usuário, dono do disco, ele pode fazer a solicitação da garantia. A Seagate leva isso muito a sério, então a Seagate é muito ágil para tratar esse processo, ok? Mais uma vez a gente te agradece, Marcelo, pela sua presença, pela explicação, e a gente te aguarda numa próxima apresentação de discos. Raquel, agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre que for necessário eu venho até aqui, a gente fala de disco, a gente faz um bate-papo, tá? A gente pode criar alguns outros vídeos com informações mais detalhadas, ok? E lembrando também o seguinte, agora vocês têm esses discos para pronta entrega. Sim. Né? E é interessante saber disso. Para quem quiser maiores informações, pode entrar em contato com o pessoal da GPJ, eles já estarão habilitados para informar o que for necessário para vocês e também dar o direcionamento, as características dos discos, direcionamento no site da Seagate, e o que vocês precisarem, pode procurar, ok? Muito obrigado pelo convite, Raquel, mais uma vez. Eu que agradeço.